meus irmãos? Que maravilha. Eu desejo também cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero externar a Deus a rica oportunidade e agradecer a Ele por esse privilégio de estar aqui junto com os meus irmãos. Companheiros e companheiras, eu quero também aqui deixar registrado os meus agradecimentos, primeiramente a Deus. Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Isaías e da sua digníssima família. Que Deus continue abençoando a sua vida, por nos confiar este púlpito para trazer uma reflexão aos meus irmãos. Muitos amigos aqui ao meu lado, na nave da igreja, na minha retaguarda, que eu também sou muito grato a Deus. Vou citar aqui alguns nomes, mas se porventura eu esquecer de alguém, me perdoe. Nosso amigo e irmão Arão, que também foi o canal de Deus para estarmos aqui. Ao nosso pastor Vilmar, que também endossou para que aqui estivéssemos para cooperarmos nessa noite com os meus irmãos. Diácono Edivaldo, o nosso também irmão diácono Cláudio, o meu amigo e irmão Rony, que Deus abençoe ele e a sua família, nosso amigo particular, o Josiel, que está ali na nave da igreja. E de igual modo, meu irmão, eu quero agradecer a Deus pela vida dessa amada igreja, da criança ao ancião. Deus seja louvado pela vida dos meus irmãos. Dito tudo isso, eu também refiro aos obreiros e aos pastores que estão na minha retaguarda. Como já foi falado, Orlando Filho é companheiro de estrada, irmão de casa, amigo, e é uma bênção. Meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão de Deus que se encontra em Jó, capítulo de número 42. Eu vou ler, posteriormente os meus irmãos, se quiserem ficar com a sua Bíblia aberta, mas para ganhar tempo, eu vou fazer menção do texto no nome de Jesus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu quero que você vá para o verso, se você já encontrou o texto, versículo 5, que diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Queridos e amados irmãos, eu quero que você eleve a sua mente para um pouco atrás na história. Nós estamos falando de um personagem bíblico que provavelmente viveu e era contemporâneo dos patriarcas Abraão, Jacó, Isaac e outros mencionados na Bíblia. Jó, ele é uma referência, e quem fala isso sobre ele é o próprio Deus. Você é um leitor da Bíblia e sabe no que está escrito em Jó, capítulo de número 1, versículo 1. Jó é um homem íntegro, temente a Deus, reto e que se desvia do mal. Nos dias de Jó, era passado oralmente um ensinamento, uma instrução e uma orientação. Esse texto é um texto de quase 4.000 anos atrás, antes de Cristo. Mas também ele foi redigido no século 6 e no século 7. Jó é uma referência não somente para os seus filhos, para os seus servos, para os seus amigos e para todos quantos que estavam ao seu redor. Jó foi um exemplo, foi um modelo, não somente nos seus dias, mas também nos dias onde o povo de Israel foi levado cativo pela Síria. E é exatamente dentro desse contexto que o texto foi redigido, e os irmãos agora conhecem o que está escrito diante de cada um, que é
do capítulo 1 ao 42. Mas podemos, de forma resumida, falarmos que o capítulo 1, o capítulo 2 e o 42 nos dá a entender de maneira clara, meu amigo Edivaldo, que esse homem é um homem que serve para nós como referência e como modelo. Alguns historiadores dizem que esse texto é uma alegoria, é uma história fictícia para trazer um ensinamento para aqueles que lessem. A igreja já olha com outra perspectiva, porque nós acreditamos na literalidade da palavra de Deus. Isso significa dizer que se a Bíblia diz que o Senhor Jesus, se o nosso Deus abriu o mar vermelho, se o nosso Deus deu vitória a Davi, se o nosso Deus derrubou as muralhas de Jericó, se o nosso Deus abriu o ventre das mulheres que se encontrava estéril, isso significa que todos esses fatos ocorreram e assim nós acreditamos. Esse texto, nós acreditamos na literalidade do mesmo. E nós sabemos que Jó era uma referência, um modelo, não somente para aqueles dias, mas também para o povo de Israel. Porque quando nós olhamos para a Bíblia e ouvimos essa expressão, Hebreus, era porque o povo de Deus estava conquistando a terra e era conhecido como nômade. Mas quando a nação de Israel é estabelecida em um reino unificado, nós conhecemos Israel como um povo fixo na terra da Palestina hoje. Mas nós sabemos que nesse período do cativeiro, o povo de Deus tinha saído da sua terra, da amizade dos seus amigos, tinha saído da sua terra, da sua parentela, e se encontrava cabisbaixo, cativo pelo império assírio. E o autor vai agora trazer esta referência para animar os irmãos que se encontravam cativo dentro desse contexto. E quando eles ouviram essa expressão de Jó, eles muito se alegraram, porque viram a ação extraordinária de Deus na vida de um homem. E se nós pudéssemos relatar de maneira rápida e sucinta o que ocorreu com esse homem conhecido como Jó. Jó era um homem rico, o maior do Oriente. A Bíblia diz que Jó era muitíssimo rico. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, mas quando Jó olhou e ouviu a notícia do servo que a sua casa tinha ido à ruína e que os seus filhos tinham ido a óbito, a Bíblia diz e que Jó vai expressar essa expressão: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Se pudéssemos fazer um paralelo desse texto com as afirmações atual, nós percebemos que a palavra de Deus combate e derruba por terra todo tipo de ideia que nós conhecemos e vemos algumas pessoas verbalizarem que Deus abençoa o rico e que Deus vai punir os pobres. Quando nós olhamos o que algumas pessoas defendem nos nossos dias, que a luta, a dificuldade, o problema é decorrente de um pecado, eu quero que você raciocine comigo e quero trazer duas referências bíblicas aqui nessa noite. A primeira referência que eu trago aos meus irmãos é a referência de Jonas. Jonas era um profeta. Deus mandou ele pregar para Nínive, mas Jonas, ele se encontra fugindo de Deus. E perceba que quando Jonas está neste barco, o vento se levanta, o mar está para se despedaçar. E quando eles tentam pela ação humana se sobressair daquela situação, quanto mais ele tentava, mais o mar se levantava. Dentro desse contexto, você percebe que o mar está se levantando por conta de um homem que desobedeceu a Deus, a instrução do pai para pregar para outra nação. E dentro desse contexto você percebe que o homem está trazendo um grande dano e um grande prejuízo
prejuízo para aquela embarcação. Se nós pudéssemos parafrasear esse texto, poderíamos dizer que tem coisa na nossa vida que nós queremos ensinar a Deus, tem coisa que queremos colocar a nossa mão, e Deus, como sabe e conhece o homem que trabalha e sabe das características e sabe da atitude, da personalidade do homem quando ele está trabalhando, e nós queremos colocar a nossa mão naquilo que Deus está fazendo. Tem coisa que é decorrente do pecado, esse texto prova isso, mas tem um texto da Bíblia, o João vai nos narrar que os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus responde para ele: nem pecou ele, nem pecou seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Dentro desse contexto, ele não tinha pecado. Dentro desse contexto, os seus pais não tinham transgredido ao ponto de resultar em uma chaga. Isso estava acontecendo porque Deus tinha uma finalidade na vida deste homem. Se você trazer para os nossos dias, você também entende que tem coisa que acontece na tua vida, é porque Deus está te provando para depois te aprovar. O processo que está acontecendo na vida de Jó é um processo difícil, mas Deus estava no controle daquela situação. Quem sabe você não conhece algumas referências bíblicas, da qual eu irei citar neste momento. No Salmo 24, no versículo 1: do Senhor é o céu, a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso significa dizer que Deus está no controle da nossa família. Isso significa dizer que Ele está no controle do nosso projeto. Isso significa dizer que Ele está no controle da igreja. Isso significa dizer que Ele está no controle da tua vida. E nada vai acontecer sem a permissividade de Deus. Eu vou tentar aqui, irmãos, trazer uma alegoria para você entender. Quando eu estou falando que Deus está no controle da situação, eu tenho que citar a soberania de Deus e a sua permissividade. Na permissividade de Deus, Ele permitiu Jonas ir até um certo local, mas na sua soberania ele iria ter que pregar para a cidade de Nínive, porque Deus é que está no controle de toda a situação. Quem sabe você já foi por um caminho onde Deus não deseja, mas Deus está te puxando e dizendo: eu estou no controle da tua vida, você não escapa da minha mão, a tua família e os teus filhos são meus, eu estou no controle dos teus projetos. Eu estou dizendo aqui nessa noite, nesta ceia, que Deus está no controle de todas as coisas. Este povo não é um povo que está ao léu. Este povo tem um dono. Este povo tem um Deus todo-poderoso que está operando, que está salvando, que está curando, que está libertando, que está transformando, que está avivando, que está salvando. Quantos acreditam nesta palavra? Levanta a mão para cima, dá uma saraivada de glória para o Deus todo-poderoso. Quando você olha para essa história, percebemos que muitas coisas é refutada nos nossos dias. Quanta má interpretação, quantos textos mal entendidos e quanta percepção errada muitas das vezes nossa, olhando para o nosso contexto e trazendo os relatos da Bíblia, você vai perceber que tem coisas que acontecem na vida de um patriarca, de um rei, de um profeta, de uma mulher estéril, que se você olhar pelos olhos humanos, você começa a desacreditar. Mas se você olhar com a perspectiva bíblica, você entende que Deus está nesse negócio. Quando olhamos para o relato da Bíblia e percebemos que um Deus que permite que Jó passe por todo esse processo, alguém pode dizer que Deus é perverso. Mas o que Deus está mostrando aqui é que Deus sabe da tua estrutura. É que Deus sabe até o ponto onde você pode ir. É que Deus sabe que tudo que está acontecendo, Ele não está te colocando de ladeira abaixo. Ele sabe que você é forte o suficiente. Eu vim aqui também nessa noite para te dizer, meus irmãos,
que o nosso Deus é poderoso, pastor Isaías, para nos dar força o suficiente para passarmos pela luta, pela prova e pela dificuldade. Ninguém pode chegar diante de Deus, meu amigo Arão, e dizer: esta prova, esta luta é muito ou demais para mim. Deus sabe a tua estrutura, e eu não estou aqui falando de revelação, eu estou falando de dado real. Quem aqui não passa por dificuldade? Quem aqui não tem problemas financeiros? Quem aqui não tem problemas conjugal? Quem aqui não tem problemas familiares? Todos têm problema, mas a vantagem é porque temos a palavra de Deus como norte. E se esse texto é verídico e real, pode ter certeza, se Deus abriu o mar vermelho, Deus também vai abrir uma porta para você. Se Deus derrubou o gigante, Deus também vai derrubar a dificuldade. Se Deus mandou, aleluia, a providência pela pessoa de Jesus de Nazaré, na matemática do homem, 5 pão e 2 peixes dava para no máximo 15 pessoas, mas na matemática de Deus dava para alimentar quase 15 mil pessoas, porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A matemática do homem, o homem desenganado é dali para a morte, mas na matemática de Deus tem vida. Na matemática do homem, o teu salário dá para no máximo 15 dias, mas na matemática de Deus dá para cuidar da tua família, ainda abençoar os teus vizinhos. Na matemática do homem, aleluia, é lodo com terra, é imundície, mas na matemática de Deus, meu amigo Edivaldo, é milagre e poder de Deus. Na matemática do homem, o teu filho já estava condenado pela medicina, pelo crime, mas na matemática de Deus, vai pegar esse microfone aqui, vai dar o testemunho e vai cantar o hino da vitória. Quantos acreditam nesta palavra? Levanta a mão para cima e dá uma saraivada de glória. Orai, crova, solterébias. Ora, manda cantarábias. Eu estou dizendo aqui nessa noite é que a teus projetos, a tua vida está na palma da mão de Deus. Jó era essa referência. Mas eu quero, meus irmãos, em rápidas palavras, o texto tem uma centralidade. O pregador deve ter o cuidado de não dar detalhe a tudo, para não tirar o foco e o centro desse contexto inteiro. Mas eu quero que você perceba junto comigo que aqui, como em toda a Bíblia, Satanás quis acabar, dentre tantas coisas, com o culto de Jó. Por que você afirma isso, pregador? Se você é um conhecedor da Bíblia, você vai perceber que vem os sabeus, vem os caldeus, leva todo a riqueza daquele homem, mas ele leva as ovelhas. E levando as ovelhas, meus amigos, ele está não possibilitando que Jó cultue a Deus. Porque como se dava o culto no Antigo Testamento? Levava-se um animal, oferecia para Deus, colocava as mãos sobre a sua cabeça e transferia o pecado. O animal também era oferecido como um agradecimento. E tudo isso está relatado no Pentateuco. Os meus irmãos conhecem muito bem. Era assim que se dava o culto no Antigo Testamento. O sacerdote tinha uma parte daquele animal. E logo quando Deus recebia, Deus também mandava o significado. Deus mandava uma resposta. E isso está em Levítico, capítulo de número 9, versículo 24. Se você quiser conferir, está lá. Quando ele oferecia o animal, Deus recebia e se entendia que Deus tinha recebido o sacrifício. Quando Jó perde as suas ovelhas, Jó é impossibilitado de trazer o seu culto a Deus. Satanás quis acabar com o culto de Jó. Satanás também quis acabar com o culto de Eucana. Se você é um leitor da Bíblia e conhece, você vai entender que Eucana é o personagem principal. Eucana casou com Penina e casou com Ana. E nós entendemos por Ana ser a primeira citação do texto. Ana era a mulher primeira, mas porque ela não gerava, ele vai casar com Penina. E o resultado, meus irmãos, já sabem. Penina insulta Ana. Penina está sempre xingando a Ana. E a Bíblia diz que Eucana tem que sobressair nessa situação. Mas você vai perceber que Satanás tinha uma finalidade primária: acabar com o culto de Eucana.
Por quê? Porque anualmente Eucana ia para Siló e oferecia um sacrifício para Deus, por si e pela sua família. Quando Eucana sabe que Satanás está querendo cirandar na sua família, a atitude de Eucana deve ser a nossa atitude. Qual o pregador? Ele pegou as suas esposas, pegou as suas crianças e foi cultuar a Deus. Mas o que isso tem a ver conosco, pregador? Tem tudo a ver. Por quê? Porque todos que aqui estão têm problemas, dificuldades, mas nada disso impediu de você colocar o teu vestido, de você colocar a tua gravata, de você colocar o teu paletó e vir para a casa de Deus, ceiar para Ele e cultuar e bendizer o seu nome. Nada disso te impediu de você estar aqui neste momento glorificando, bendizendo e exaltando Deus Todo-Poderoso. Quando eu estou falando de culto, isso não se restringe tanto na Bíblia como nos dias atuais. O culto é um contato que temos com Deus. Satanás quer acabar com o nosso culto, e quando você é instruído neste momento, você vai para a prática e fora. E quando você vai para a prática, você é tentado por diversas vezes. As velhas manias, os velhos pecados quer tomar de conta da tua vida. Mas nessa noite eu glorifico a Deus, porque onde há um crente fiel, o nome de Deus é glorificado. Se você olhar da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver uma referência. Se você for para Gênesis, você vai ver Enos, você vai ver Abel, você vai ver Enoque, você vai ver Noé. Se você for para o livro do Pentateuco, entre os 10 espios, 12, você vai ver Josué e Caleb. Se você for ver aquele povo que estava subestimando o poder do Deus de Israel, Deus estava na vida de Davi. Se você for para o palácio, você vai ver Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Se você for para o povo, você vai ver Ezequiel. Se você for para Jerusalém, você vai ver Jeremias. Se você for para após o exílio, você vai ver uma referência extraordinária, e o nome desta mulher é Esté. Esté era modelo, Esté era uma referência. Se você for para o pós-exílio, você também vai ver Mardoqueu. Se você for ver, você vai ver Matusalém, um homem que desde o começo era uma referência na Bíblia Sagrada. Mas a maior referência eu quero citar aqui nessa noite, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, é Jesus de Nazaré, que estava com o pai da mentira, mas nunca mentiu, que estava com os bêbados, mas nunca bebeu, que estava com a prostituta, mas nunca se prostituiu. Ele é a nossa maior referência. Dito isso, eu quero que você levante a tua mão, porque aqui em Rússia também tem crente fiel, que aonde chega a planta do seu pé, o nome de Deus é glorificado. Na faculdade, no colégio, no trabalho, dentro de casa, porque quem é crente até debaixo d'água. Porque quem é modelo, quem é exemplo, aonde coloca a planta do pé, Deus resplandece e a glória de Deus é manifesta. Quantos dessa noite recebem esta palavra? Levanta a mão para cima, no nome do Deus Todo-Poderoso. Eu vou finalizar agora, meus irmãos. Satanás quis acabar com o culto de Jó. Agora, essa expressão me chama a atenção. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele está falando de uma profundidade que Jó. Irmão, se fôssemos fazer aqui uma referência a Jó de maneira detalhada, Jó é conhecido na Bíblia como umas grandes referências. Você vai para Ezequiel, está lá Jó, Noé e Daniel. Você vai para a Bíblia, você olha Jó. Jó, pelo próprio Deus, é homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. A referência de Jó é muito boa. Só que o próprio Jó vai dizer: eu te conhecia, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Uma profundidade maior Jó estava vivenciando. Quando chegarmos nesse patamar, coisas irão mudar na nossa vida. Quando chegarmos nesse estágio, você vai olhar para o seu irmão e vai ver Deus na vida dele. Quando chegarmos nesse estágio, você vai orar mais, você vai ler mais,
vai se dedicar mais, vai se entregar mais para a tua família, vai se entregar mais a Deus, vai se entregar mais aos projetos. Quando chegarmos nesse patamar, vamos entender que o que fazemos ainda é pouco da tão grande coisa que Deus fez pela nossa vida, mandando o seu Filho na cruz do Calvário. Quando chegarmos nesse patamar, vamos entender que o nosso Deus é um Deus extraordinário, que pega o homem, dá um banho nele e faz coisas extraordinárias. Todos que aqui está, Deus fez coisas tremendas, e somos nessa noite, aleluia, merecedor desta glória? Não, nós estamos aqui para glorificar a Deus, estamos aqui para dizer que Ele fez uma obra extraordinária na nossa vida. Mas o que foi que Ele fez, pregador? Olha o que o texto vai dizer: Deus mudou o cativeiro de Jó. O que significa? A sua vida estava de avesso, mas Deus colocou tudo no seu devido lugar. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu finalizo esta palavra te dizendo: Deus vai colocar tudo no devido lugar, no tempo dele, na hora dele. Pode ficar tranquilo, o teu processo não é para morte, o teu processo é para vida, o teu processo é para te amadurecer, o teu processo é para te fortalecer, é para te fazer um servo fiel na sua presença. Eu quero profetizar aqui nessa noite. Quem sabe você não está entendendo, eu estou dizendo que Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle dos teus projetos, Deus está no controle desta igreja, pastor Isaías. Deus está no controle dos projetos aqui estabelecido, porque Ele é dono da igreja. Deus mudou o cativeiro de Jó, e Ele também vai mudar o nosso. Oh, aleluias. Irmãos, quando olhamos para a nossa situação, a gente acha que não tem mais jeito, mas o Deus da Bíblia está dizendo: tem jeito. Oh, aleluias. Quando eu falo que a Bíblia, ela é literal, eu estou dizendo que tudo que Ele fez aconteceu, e nós acreditamos assim. E tudo que nós estamos passando não é nada comparado àquilo que Ele tem relatado na sua palavra. Eu quero deixar esta palavra aos meus amados irmãos. Quero agradecer a confiabilidade do pastor Isaías. Quero agradecer aos meus irmãos, porque Deus tem sido fiel para conosco. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo Arãozinho, Vilmar, e todos quantos, irmãos, nos recebeu aqui muito bem. Quero ser grato a Deus de púlpito aqui, ao meu amigo Rony e a todos os meus irmãos. E que Deus abençoe os meus companheiros. Amém e amém.